Olá pessoal, aqui é a Maria Eduarda e hoje nós vamos estar resolvendo o exercício 9 do capítulo 8 do livro do Moisés, o volume 1. Esse exercício ele tá no capítulo que fala sobre conservação do momento linear, tá bom? Então vamos lá, diz assim: uma mina explode em 3 fragmentos de 100 gramas cada um, que se deslocam num plano horizontal, um deles para o oeste e os outros dois em direções 60 graus ao norte e 30 graus ao sul da direção leste, respectivamente. A energia cinética total liberada pela explosão é de 4.000 joules. Ache as velocidades iniciais dos 3 fragmentos. Bom, o que a gente precisa ter aqui. A primeira coisa é o que o exercício nos pede. Ele pede as velocidades iniciais desses 3 fragmentos. O que o nosso exercício nos dá também é a energia cinética total liberada por essa explosão, e ela vai ser importante depois. As direções em que cada fragmento vai e a massa desses fragmentos, certo? Então, uma coisa que é importante a gente lembrar sobre a conservação do momento linear é que em um sistema isolado, onde não há forças externas, ou seja, isso que significa, né, um sistema isolado onde não tem forças externas resultantes, o momento linear total, antes e depois do acontecimento, no nosso caso aqui foi a explosão da mina, esses momentos totais, esse momento linear total antes e depois da explosão precisam ser iguais. Como inicialmente a nossa mina está em repouso, o momento total inicial é 0. Então, a soma dos 3 fragmentos a soma do momento linear dos 3 fragmentos depois da explosão, né, tem que também ser 0. E isso é importante porque vai ser o nosso primeiro passo. O nosso primeiro passo vai ser expressar os momentos lineares de cada um desses fragmentos. E depois a gente vai somar, porque isso tem que dar 0. A soma deles tem que dar 0, seguindo a conservação do momento linear, tá bom? Então, o primeiro passo vai ser expressar os momentos. Nós temos o fragmento 1. O fragmento 1, segundo o nosso enunciado, ele está indo para o oeste. Aqui no nosso eixo, no eixo X, né, a gente denota como positivo indo nessa direção. E positivo indo nessa direção também, subindo, certo? Então, nesse caso aqui, o nosso fragmento está indo... Peraí, um minuto. Pois é, nosso fragmento está indo no sentido oposto, né? No sentido negativo do nosso eixo X. E é por isso que a gente vai representar o momento linear dele como menos a massa 1 vezes a velocidade 1, tá bom? Esse menos aqui tá feio, pronto. Vezes a velocidade 1, tudo isso no eixo X. Esse vetor unitário aqui, I com chapeuzinho, e o J com chapeuzinho, eles representam o eixo. O I representa o eixo X e o J representa o eixo Y, tá bom? Então, beleza, nosso primeiro fragmento ficou expresso como menos a massa 1 vezes a velocidade 1 no sentido X. Agora nós vamos para o nosso fragmento 2. O nosso fragmento 2, ele está indo 60 graus ao norte no sentido leste. Eu fiz aqui as marcações. Nós temos leste, norte, sul, oeste, tá bom? Nossas coordenadas. E ele está indo 60 graus ao norte na direção leste, no sentido leste, beleza? Sendo assim, quando nós formos expressar o momento linear dele, nós vamos ter que fazer uma projeção no eixo Y e no eixo X. Eu escrevi aqui bem pequenininho, e a nossa projeção vai ficar assim, olha. A projeção no eixo X vai ser igual a cosseno de 60 graus. Já no nosso eixo Y vai ser seno de 60 graus. Aqui eu usei a regra do paralelogramo, tá? Uma dica que eu dou é que o cosseno, o lado que vai ser o cosseno, é sempre o lado que está ali com o ângulo. Então, quando eu aprendi e eu decorei, eu aprendi da forma, eu memorizei fazendo assim, cosseno é com o ângulo e o seno é sem o ângulo. Então, o lado que está tocando o ângulo aqui é o cosseno e o lado que não está tocando o ângulo é o seno. E essas vão ser as nossas projeções no eixo Y, respectivamente, seno, e x, cosseno.
Da mesma forma para o fragmento 3. O nosso fragmento 3 vai ter a projeção dele no eixo x, que vai ser cosseno de 30 graus, tá bom? E no eixo y, que vai ser menos seno de 30 graus, já que a gente adotou como positivo essa área aqui de cima. E está indo para o lado de baixo, para o sul do leste, né? E aqui a gente vai denotar como negativo, certo? Então, voltando aqui para os nossos momentos lineares, né, que a gente está expressando aqui para cada fragmento, o nosso fragmento 2 vai ser a massa vezes a velocidade com a componente dela. No sentido x, denotado pelo vetor unitário i, mais a sua componente no eixo y, denotado pelo vetor unitário j. Já o fragmento 3 vai ser a massa dele, vezes a sua velocidade com a sua componente no eixo x, cosseno de 30 graus, menos, já que está indo no lado oposto, no lado negativo do eixo y, nós vamos ter a componente da velocidade no eixo y, que vai ser seno de 30 graus, denotado pelo vetor unitário j. Certo? Continuando aqui. Algo importante a gente lembrar é que as massas são iguais, todas elas são 100 gramas. Então, M1, M2 e M3 são iguais. E outra coisa é que nós queremos encontrar a velocidade 1, a velocidade 2 e a velocidade 3. Então, agora o nosso segundo passo vai ser separar essas componentes x e y, né? No eixo x, nós vamos ter aqui, ó, eu vou marcar tudo que vai para o eixo y com esse marcadorzinho azul. Então, aqui está no eixo y, nós sabemos por conta do versorzinho, né? Também pelo nosso desenho aqui. Multiplicando a massa vezes a velocidade 2 pelo cosseno de 60 graus no eixo x, também vai para lá. E a mesma coisa com o fragmento 3, a massa dele vezes a velocidade dele no eixo x. Então, tudo isso que eu marquei de azul veio parar aqui, ó. Tá certo? Menos a massa 1 vezes a velocidade 1, mais a massa 2 vezes a velocidade 2, vezes o cosseno de 60 graus, que veio daqui, mais a massa 3 vezes a velocidade 3, vezes o cosseno de 30 graus. Agora, para o eixo y, eu vou marcar com essa cor aqui. Com o eixo y, vai a massa vezes a velocidade dela pelo seno de 60 graus, né, que é a projeção no eixo y. A mesma coisa aqui para o fragmento 3. A gente volta e a gente vai organizar. Então, vai ser a massa 2 vezes a velocidade 2 vezes a projeção no eixo y, menos a massa 3 vezes a velocidade 3, a projeção no eixo y também, do terceiro fragmento. Menos a gente já conversou o porquê, né? Tudo isso tem que ser zero, seguindo lá o nosso conceito de conservação do momento linear. Agora, nós vamos substituir os valores, tá bom? Os valores para os cossenos. Cosseno de 60 graus é meio, ou 1 sobre 2. Cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. E aí, quando a gente faz a manipulação, a gente vai ficar com a massa, a gente vai ignorar ela. Tanto faz aqui. Se a gente passar ela para o outro lado, ela vai se tornar zero, então ela não importa. E por que eu isolei a massa? Porque lembra, M1, M2 e M3 são iguais, então eu posso reescrever eles como uma massa só, e aí é um fator comum aqui na nossa equação, eu posso tirar, né, isolar ele, e passando ali ele fica zero. Então a gente vai trabalhar só com as velocidades. E aí, isolando, na verdade, substituindo os valores para os cossenos, a gente vai chegar aqui, a velocidade 1 é igual a metade da velocidade 2, mais metade da velocidade 2 vezes a raiz de 3, a raiz quadrada de 3. Isso no eixo x. No eixo y, a gente vai separar novamente e a gente vai ficar com a velocidade 2 vezes a raiz de 3, sendo igual à velocidade de 3. Vocês podem olhar aí com calma e fazer essas contas passo a passo, tá bom? É só substituir mesmo os valores para os senos e cossenos, tá bom? Agora a gente vai substituir V3, porque a gente isolou
V1 e V3, todos eles em fator do V2, da velocidade 2, certo? Então, agora a gente vai substituir V3, que foi o que a gente achou aqui anteriormente. Nós vamos substituir na equação lá da componente x, ou seja, a gente vai pegar e vai substituir aqui. Fazendo isso, nós vamos obter a velocidade 1 sendo igual a 2 vezes a velocidade 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, velocidade 1 e velocidade 3 em função da velocidade 2, certo? E agora a gente vai utilizar a conservação de energia cinética para resolver de vez esse exercício. A nossa conservação de energia cinética vai ser a soma das energias cinéticas de cada fragmento. E o enunciado já nos deu que essa energia total é 4.000 joules. Então, a gente vai ter que a soma de cada fragmento, da energia cinética de cada fragmento, vai ser igual a 4.000 joules, certo? É isso que essa expressão aqui significa. Eu coloquei esse Mzinho aqui porque, lembra, as massas são iguais. Então, a massa 1, a massa 2 e a massa 3 são iguais e podem ser denotadas pela mesma letra. No caso, eu só coloquei M. Certo. Agora, nós vamos substituir. Essa massa aqui, ela é 100 gramas ou 0,1 quilogramas, certo? Na unidade do Sistema Internacional. As nossas velocidades 1 e 3 nós temos em função da velocidade 2, então a gente pode substituir depois. 0,1 kg dividido por 2 é 0,05. E é um termo que está em todos, ó. Tem a massa dividido por 2 aqui, a massa dividido por 2 aqui, a massa dividido por 2 aqui. Ou seja, nós podemos isolar ela multiplicando com V1, V2 e V3, certo? Foi isso que eu fiz aqui. Bem, nós podemos isolar só essas velocidades passando o 0,05 para o outro lado, ou dividindo ambos os lados por 0,05. Nós vamos ter, então, que a velocidade 1 ao quadrado mais a velocidade 2 ao quadrado mais a velocidade 3 ao quadrado vai ser igual a 80.000. Agora, é só uma questão de substituição dos valores. Substituindo os valores pelas velocidades que nós achamos aqui, ó. Aqui em cima, essa aqui. Deixa eu até botar aqui para baixo. Substituindo os valores para as velocidades, nós vamos obter que a velocidade 2 é igual a 100 metros por segundo. E depois é só substituir essa velocidade 2 para cada um das velocidades 1 e da velocidade 3. E nós vamos ter que a velocidade 2 é 100 metros por segundo, a velocidade 1 é 200 metros por segundo e a velocidade 3 é 173, aproximadamente 173,2 metros por segundo. Então, essa foi a nossa resolução do exercício. Essas aqui são as respostas, tá bom? Deixa eu deixar assim, sublinhadinho. É um exercício muito bom para entender e estudar o conceito de conservação da energia cinética e também conservação do momento linear. Mas mais assuntos e mais profundamente sobre este assunto está lá no capítulo 8 do livro do Moisés, tá bom? É isso, beijos e até a próxima.